Boa noite a todos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos envolva em mais esta oportunidade. Há poucos dias, com o coração transbordando de alegria, comemoramos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer e nos ensinando que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava aí a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, porque Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todas as criaturas. O Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor, e assinalou a marca constante da mais pura caridade e do mais abnegado amor. Desde a manjedoura até o Calvário, foram lições maravilhosas que até hoje brilham, iluminando os caminhos milenares da humanidade inteira. Suas parábolas estão impregnadas do perfume das verdades eternas. Seus exemplos e atos constituem um roteiro de todas as grandiosas finalidades, aperfeiçoamento da vida terrestre. Com todos esses elementos, fez uma revolução espiritual que permanece no planeta há mais de 2000 anos. Jesus ensinou às criaturas humanas a se elevarem para Deus. Jesus veio e remodelou todos os conceitos da vida social, exemplificando a mais pura fraternidade. Fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem para nós. Maneira de bem viver. Jesus veio ensinar a viver melhor, ensinar a falar melhor, sentir e pensar corretamente, para assim sermos realmente felizes. Jesus é o caminho da evolução e felicidade. E por que muitas vezes isto não acontece conosco? Porque muitas vezes nos sentimos tristes, nos sentimos infelizes, insatisfeitos, muitas vezes. E aí nos vem à mente a parábola do semeador, que Jesus contou ensinando. Resumindo o que ele disse, nós falamos que o homem saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros a comeram. Outra parte da semente caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo, nasceu, mas o sol a queimou. Como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu na boa terra. Deu frutos rendendo 100, 60 e 30%.
Esta parábola diz respeito a todos nós, encarnados e desencarnados, que escutamos a palavra do reino e não lhe damos atenção. Vem o espírito maligno e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. O que recebeu a semente nas pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria, mas não tem em si raízes e sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra. Toma imediatamente como um objeto de escândalo ou de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste século e as ilusões das riquezas sufocam em si a palavra e a torna infrutífera. Mas o que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, é aquela criatura que presta atenção e dá frutos e rende 100% ou 60% ou mesmo 30%. Esta palavra representa as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos evangélicos. No livro Jesus no Lar, a lição número 3, que se intitula Explicações do Mestre, vem nos alertar, nos ensinar por que isto acontece. Sabendo dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, não seguimos muitas vezes, derrapamos, caímos, mas graças a Deus, todos nós temos o conhecimento dos ensinamentos do Mestre, logo nos levantamos, porque por reconhecer que agimos de forma incorreta. Então nós vamos ver aqui, que eu vou ler na sua íntegra, porque a lição é maravilhosa. E eu gostaria que todos tomassem conhecimento. Explicações do Mestre. Em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo comentários do Mestre nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou, de olhos fascinados pelas revelações novas: a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar o que nos ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo que aceito como sendo propriedade minha. A dama confessava-se com simplicidade. Não obstante, o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. Para isso, comentou Pedro, é indispensável a boa vontade. Com a fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão, atravessaremos os tropeços mais duros. Em todos os presentes, transparecia ansiosa expectativa quando, ao pronunciamento do Senhor, que falou em seguida
a longo silêncio. Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? É a criação de cabras, redarguiu a interpelada curiosa. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, confunde-se com as sujidades de nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. Não é o que somos? Temos o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, mas muitas vezes nós escorregamos por conta da sujidade ainda que existe no nosso íntimo. E é necessário fazer essa limpeza interior, perdoando, buscando compreender o nosso semelhante sem buscarmos apontar o dedo para as suas faltas ou suas imperfeições, porque nós também somos criaturas imperfeitas. Então, devemos ter esse cuidado que Jesus está nos ensinando aqui no livro. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. É o que acontece conosco. Do serviço renovador da alma restará, então, o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. A pequena assembleia na sala de Pedro recebia a lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu generoso. O orvalho, num lírio alvo, é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não se esqueça dessa verdade simples e clara da natureza. Então, queridos irmãos, é o esforço individual para a nossa melhoria espiritual. Não vai depender de ninguém, vai depender de cada um de nós buscarmos, através dos ensinamentos do Evangelho, que está tudo lá, da forma, da parte moral, como devemos nos proceder
para fazer essa melhoria interior. Orar é muito importante. Vigiar, muito importante. Foi ensinamentos que nos foi deixado pelo Mestre. Vigiai e orai. Vigiar o quê? O que é que eu devo vigiar? Vigiar a mim mesmo. Vigiar os meus pensamentos. Vigiar os meus sentimentos. Vigiar as minhas palavras. Vigiar as minhas atitudes. Avaliar, analisar como eu estou sendo para com o meu semelhante. O que foi que eu disse para a minha amiga, para o meu irmão? Então, são observações que cada um de nós deve fazer conosco mesmo. E orar para ganhar força, sustentáculo, e não nos deixarmos levar pelas ondas do egoísmo, da vaidade, da prepotência, de tudo aquilo que dificulta a nossa caminhada evolutiva, como que nos atrela as correntes, impedindo que caminhemos com um passo firme e ereto para a evolução espiritual de cada um de nós. Foi por isso que Jesus veio ao planeta Terra, saindo das esferas crísticas, fazendo a sua preparação por mais de 2000 anos, descendo, baixando, cada vez mais baixando, para se harmonizar com a vibração dos planetas, porque ele vinha passando até chegar no planeta Terra. E como foi difícil para ele, né, respirar esse ar fétido para ele, pesado para ele. Mas ele veio com um propósito de deixar um ensinamento através das suas palavras e através da sua exemplificação. Ele não somente falou, mas exemplificou. É assim que deve ser. Quando no alto do Calvário, lá na cruz, após sofrer o que ele sofreu, ele ainda teve forças para dizer ao Pai: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. E assim, não serviu somente para aqueles seus algozes, mas está servindo para nós mesmos. O perdão que Jesus pediu a Deus, aos seus algozes. Porque à medida que vamos agindo de forma contrária aos seus ensinamentos, somos algozes. Estamos deixando de amar o Cristo, o Mestre. Porque tanto falamos, Mestre amado, Mestre querido, só da boca para fora. Devemos buscar esse entendimento sincero, sermos sinceros e verdadeiros para com o nosso Mestre Jesus, que nos ama tanto. Para o Pai misericordioso e bom, que nos ama de forma incondicional, que pensa em nós em todos os instantes. A mente do Pai está voltada para cada um de nós, para o planeta Terra. Se ele deixar de pensar em nós por um segundo, acontece um caos aqui na Terra. A mente dele está firme no planeta e em nós. E para que o planeta possa se transformar de uma maneira mais rápida num planeta de regeneração, é preciso que nós busquemos fazer a nossa avaliação, aproveitando
o início de um novo ano, deixando o ano velho, mas buscando nessa vontade de servir a Deus, nessa vontade de nos melhorarmos, de deixar o orgulho de lado e de buscar aquela criatura para pedir desculpas, deixando o orgulho de lado, porque o orgulho impede essa atitude de renovação. Quem está perdendo somos nós, se não agirmos de acordo. Mas estaremos ganhando e muito mais, porque estaremos agindo de acordo com os ensinamentos de Jesus e estaremos exemplificando os ensinamentos dele e a irmã ou o irmão estará aprendendo. Busquemos então, nesse fim de ano, começo de um novo ano, fazer a nossa transformação, o nosso propósito, conversar com Jesus, abrir o nosso coração, falar a Jesus com o coração aberto. Senhor, eu tenho dificuldade de me relacionar com um parente meu, com uma amiga. Não consigo, Senhor, me ajude a modificar. Eu preciso me modificar, porque eu sei que a falha está em mim, porque isso vem de mim. Não é a amiga que tem raiva de mim. Eu é que não suporto. Não sei porquê, Senhor. Não suporto fulana. Não consigo nem ouvir a voz dela, que me irrita. E assim, em todos os momentos do dia, se 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes eu lembrar da pessoa, dessa situação, eu devo rogar a Jesus o amparo. Senhor, me ajude a aceitar fulana como ela é, porque eu também sou criatura que tem muitas falhas. Arranca de mim esse sentimento menos feliz que está me fazendo mal. Toda vez fazer esse pedido, mas fazer o pedido com o coração, com o desejo realmente de se harmonizar com a pessoa. Mentalizar, você conversando, abraçando a pessoa, e isso vai envolver a criatura que está na necessidade em energias fortalecedoras. Daí 1 semana, 15 dias, ela está olhando para a pessoa, está conversando com a pessoa, não está sentindo mais aquele mal-estar. Muitas vezes acontece porque não vigiamos, deixamos de vigiar. Entramos numa sintonia desfavorável que proporcionou esse sentimento menos feliz em mim. Não foi na pessoa, em mim. Então, quando Jesus fala do sentimento, das palavras, é para vigiarmos e orarmos esses sentimentos que muitas vezes nos vêm. Porque pensamento, sentimento, palavras, atitudes contêm energias. E o nosso planeta está mergulhado num mar de energias. Nada é estático, tudo é em movimento. Tudo na Terra movimenta. E estando mergulhado num mar de energias, quando falamos, emitimos uma energia. Se for uma energia boa, de boas palavras, eu estarei entrando em sintonia com as energias boas do plano espiritual maior. Mas se a minha energia,
a minha palavra não for boa, minha energia não será boa. E caminhará em ondas magnéticas, porque são energias. Entrará em sintonia com espíritos ou mesmo criaturas encarnadas que vibram nessa mesma faixa. Houve sintonia. Então nós temos que ter muito cuidado com o que sentimos com relação ao próximo. Nós precisamos seguir os ensinamentos que Jesus deixou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Se eu ajo contrário aos ensinamentos de Jesus, eu não me amo. Porque eu estou acarretando coisas errôneas, coisas pesadas, doenças, desarmonia, desavença no lar. Ou um ambiente onde eu estiver. Então eu não me amo. Eu só estarei me amando quando eu estiver seguindo, me esforçando a seguir os ensinamentos de Jesus. E aí não estaremos mais falando mal da pessoa, agindo com fofoca. Porque nós sabemos que se agirmos dessa forma, estaremos emitindo energias que irão entrar em sintonias com outras consciências e estaremos atraindo para nós. Aí vem cabeça pesada, vem dor no corpo, dor nas pernas, uma série de situações que a gente procura o médico falou, não tem nada. Não tem nada. Faz exame daqui, faz exame dali, não encontra. Está impregnado em nosso perispírito, em nosso espírito, essas energias deletérias. E isso o médico não pode ver. Tira a chapa, está tudo bem, mas está lá impregnadas energias. Aí muitas vezes a criatura busca a casa espírita, recebe uma série de energias positivas, afastando assim essas energias, fazendo uma limpeza fluídica na sua matéria, no seu perispírito, no seu espírito. Fazendo o evangelho no lar, quando é ensinado, pedindo para que se faça na orientação preces antes de dormir, em agradecimento a Deus e a Jesus. Preces e leitura do evangelho também falada pela manhã, pedindo proteção espiritual para o dia que se inicia. Então isso vai facilitando essa limpeza fluídica. Mas vai depender de nós, porque se voltarmos a incorrer nas faltas, voltará tudo de novo. Lembra daquela mulher que havia cometido uma falta? E na época de Jesus, quem cometesse a falta do adultério era morta à pedrada? Isso só com as mulheres, viu? Com os homens não. As mulheres eram apedrejadas até a morte. E ali, uma turba de homens correndo atrás dela para jogar pedra nela e matá-la a pedradas. Quando ela encontrou com Jesus. Aí Jesus disse assim, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Os mais velhos começaram a sair, jogando a pedra ali, saíram, foram saindo. E os mais novos, por último, saíram. Aí Jesus se levantou, que ele havia se abaixado e começou a escrever na areia. Dizem que ele escrevia as faltas que eles cometiam, ladrão, usurpador, isso, aquilo outro.
Então olharam por cima do ombro de Jesus e viram o que estava escrito. E tocou na consciência. Foram embora. Cadê aqueles que te condenaram, que estavam te condenando? Não te jogaram pedras? Não te mataram? Não, Senhor. Então vai, minha irmã, que eu te perdoo. Mas vai e não peques mais. Quer dizer, não incorra no mesmo erro, para que o pior não te aconteça. Em vez de vir entrar em sintonia com um ou dois espíritos carentes, necessitados, vai ser muito maior. Vai ser meia dúzia, uma dúzia, não sei. Então devemos ter cuidado com o nosso proceder, com o nosso pensar. Nosso pensar caminha muito, né? Então temos que ser vigilantes, porque quando percebermos que o nosso pensamento incorreu numa falta, voltar o pensamento positivo e não deixar a coisa crescer. E o perdão é muito importante para nos sermos realmente felizes. Que nesta noite maravilhosa, em que estamos comemorando a entrada do novo ano, 2017, que possamos fazer essa proposta interior, lembrando sempre do nosso Mestre Jesus, lembrando sempre dos seus ensinamentos, rogando ao Pai para que tenhamos força para suportar as investidas, as dificuldades que muitas vezes nos alcançam. Porque quando nós buscamos a Deus e a Jesus, nas nossas dificuldades, nos harmonizando, a parte material estará também harmonizando. E eu lembro aqui, retornando a indulgência de Jesus para com aquela mulher que havia cometido faltas, dizem que os mais velhos saíram primeiro porque os mais velhos tinham uma vivência maior. Uns estavam com 90 anos, cento e tantos anos, quer dizer, teve possibilidade de pecar muito mais do que os novos, né? Então a consciência do mais velho caiu fundo nele. Então ele foi saindo. Aí foram por último os mais novos, porque havia pecado muito pouco, cometido faltas muito poucos anos, né? 20 anos, o outro já tinha cento e tantos anos de luta aí na terra, vida. Então, lembrando que Jesus nunca usou pedras para conversar com ninguém. Nunca quis intimidar ninguém. Aqueles estavam com as pedras na mão para machucar, denegrindo a vida da criatura. Então que possamos, mais uma vez nós pedimos, de nos propormos, na noite de hoje, nos recolhendo, fazendo a leitura do Evangelho, buscando com o coração conversar com Deus, conversar com Jesus, mentalizando uma luz muito grande, clara, mentalizando o Mestre Jesus, participando conosco em nosso lar, sentando conosco à mesa, porque nós devemos ter na nossa mente a imagem do Cristo, para fazer uma limpeza. Quando pensamos no Mestre, trazemos Ele para dentro do nosso coração, trazendo-o para o nosso lar, mentalizando Ele ali, nós estamos fazendo uma limpeza fluídica em nós e no nosso lar. É o nosso amigo, é o nosso irmão maior. Por que não abrir as portas para que Ele adentre?
Por que não realizar o culto cristão no lar uma vez por semana, abrindo as portas do nosso lar para que ele permaneça? Busquemos então agradecer ao Pai misericordioso e bom e a Jesus, nosso Mestre, por tantos benefícios que Ele tem nos dado, que Ele tem nos proporcionado. Olha, bênçãos inúmeras. Nos voltemos para Ele. Ainda mais quando vemos essa conturbação toda que tem acontecido em outros países, não ficarmos comentando, mas busquemos orar em benefício daquelas criaturas sofridas, oferecendo a condição para os amigos espirituais, os trabalhadores espirituais que vão lá resgatar espíritos sofridos. Tem uma irmã nossa que chama-se Valerie. Ela é uma enfermeira da Cruz Vermelha no plano espiritual. Muitas vezes devemos orar, rogando força, ânimo, coragem, benefícios para essa irmã. Porque a luta dela, o trabalho dela é grandioso. E nenhum dos filhos de Deus está desamparado. Nenhum. Mesmo aqueles que se voltam as costas para Deus e para Jesus, não estão desamparados. Cada um tem o seu cadinho de sofrimento, que foi realmente não pecha de Deus ou de Jesus com relação à criatura. Não condenação de Deus e de Jesus. Mas porque ele mesmo buscou, com as suas atitudes, com o seu comportamento, nesta encarnação ou em outras passadas, agir contra os ensinamentos de Jesus. Então sofremos as consequências. Somos devedores da lei, da grande lei. E que lei é essa? É a lei do amor. Então, meus irmãos, que todos vocês tenham um ano novo cheio de paz, de harmonia, de prosperidade espiritual. Automaticamente estaremos tendo prosperidade material. Buscando a iluminação interior, deixando julgamentos para lá, mas buscando compreender que cada um é cada um, ninguém é igual a ninguém, que não devemos exigir nada de ninguém, mas que devemos amar, compreender, perdoando, seguindo assim os ensinamentos de Jesus, buscando todos os dias a leitura do Evangelho de Jesus, que é o Evangelho de luz, que nos dá toda a possibilidade e condição da melhoria espiritual. Que o ano novo seja de paz, de tranquilidade e de harmonia, de busca interior, através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E que esta casa abençoada está com as portas abertas, ou terá sempre as suas portas abertas para receber os nossos irmãos encarnados e desencarnados carentes, recebendo assim o alento para as suas dores, para os seus sofrimentos, buscando assim cada um receber, através dos ensinamentos de Jesus, a atitude que devemos ter para com Ele, para com a nossa vida. Que a paz de Jesus abençoe o caminho de todos nós, agora e sempre. Que assim seja.